amante de livros, olá amantes da leitura, eu sou Juliano e dou as boas-vindas ao canal Leitura e Pensamento. Nessa edição eu trago a obra Pluto, ou A Riqueza, ou como a gente encontra em algumas traduções do Brasil, Um Deus Chamado Dinheiro. Trata-se de uma peça teatral, uma comédia, escrita por Aristófanes, mais ou menos aí entre 372 ou 382 a.C. O texto que chega a nós corresponde ao texto que foi utilizado na segunda encenação da peça. Após 3 anos dessa encenação, Aristófanes vem a falecer. Então, é a última obra de Aristófanes. Em seguida, eu vou passar aí a fazer uma apresentação da obra, uma apresentação geral da obra. Vou levantar algumas questões e desenvolver algumas reflexões que eu considero pertinentes. Mas antes disso, eu peço que você se inscreva no canal, que ative o sininho das notificações e, caso venha curtir, que compartilhe com pessoas que você acredita que gostem desse tipo de conteúdo. Certo? Vamos lá! Começando pelo título, Pluto. Pluto é um deus, tá? É o deus da abundância, o deus da riqueza, o deus da prosperidade, o deus da abundância na colheita. É o deus da riqueza, inclusive no que diz respeito ao ouro, à moeda mesmo, né? Ele não é exatamente um deus aí que pertence ao primeiro escalão, digamos assim, do panteão dos deuses gregos, né? É uma divindade talvez secundária, mas que era muito conhecida e provavelmente muito importante para as pessoas em geral. Aliás, é importante a gente destacar, ou necessário que a gente destaque, o papel da cosmovisão mítica na cultura grega em geral, né? Os gregos acreditavam que a realidade como um todo, a vida das pessoas, em suas alegrias, em suas tristezas, vitória na guerra, vitória numa batalha, tudo isso de alguma forma tinha a ver com a influência ou com a vontade dos deuses. Talvez não seja um exagero a gente afirmar que os gregos se consideravam como marionetes nas mãos dos deuses. Então era natural que se fizessem oferendas, era natural que se construíssem templos e nesses templos se realizassem rituais para agradar esses deuses, para que esses deuses de alguma forma colaborassem com a vida, né? Auxiliando as pessoas. Aristófanes, então, a grande figura da comédia nesse período clássico. O que nós sabemos dele tem a ver com os estudos que foram feitos nas suas peças e também daquilo que se pôde verificar na análise dos catálogos, né, dos concursos de teatro que existiam naquela época. Ele foi premiado várias vezes, né, mas o que se pode analisar desses documentos todos, desses textos todos, ele seria um aristocrata, provavelmente uma pessoa conservadora, que gostava muito dos camponeses. Ele escreveu 44 peças, mas só chegaram até nós 11. E como eu coloquei antes, né, Pluto seria a última dessas peças, né? Mas as peças produzidas por Aristófanes, em geral, elas têm toda uma marca cômica direcionada para uma crítica social, uma crítica à democracia, uma crítica aos costumes, uma crítica à corrupção, uma crítica em geral até às questões que envolvem aí a forma como as pessoas conquistam riquezas. Em Pluto isso também existe, isso aparece, talvez não com tanta força como em outras obras, mas enfim, há vários momentos cômicos que são muito interessantes, que são muito saborosos, digamos assim, né? Mas o Aristófanes vai se utilizar então da comédia para fazer uma crítica social, uma crítica política, uma crítica à economia. Vamos à obra Pluto. Bom, Pluto é uma peça que começa com uma imagem de fundo que é uma praça, e ao fundo da praça tem a casa do agricultor Crêmilo. Crêmilo, um pequeno agricultor, muito irritado com o fato de que muitas pessoas estavam enriquecendo, pessoas desonestas, pessoas de caráter duvidoso, estavam crescendo na política, ou então comerciantes que cresciam a partir de maracutaias, a partir de enganos, a partir de roubos, enfim, né?
E também em outros ramos de atuação na cidade, pessoas que estariam enriquecendo de maneira desonesta. E ele acreditava, estava irritado com isso, e gostaria de saber como ele deveria educar o seu filho. Porque ele trabalhou a vida inteira e nunca enriqueceu. E ele se considerava uma pessoa honesta. E estava cansado, enfim, de ver pessoas desonestas enriquecendo. E tinha até a impressão de que as pessoas, em geral, que tinham riquezas, no fundo, seriam desonestas, seriam más pessoas. Como educar o meu filho num ambiente como esse? Será que eu devo torná-lo também, educá-lo para se tornar uma pessoa com mau caráter? Uma pessoa desonesta? Então ele decide procurar a resposta num oráculo. Ele, Carião, que é o seu escravo, um escravo por dívidas, ele se dirige então ao templo e solicita uma resposta. Como devo educar meu filho, levando em conta essa situação? A resposta que o sacerdote dá, a partir do que ele pôde colher do Deus, é a de que Crêmilo, assim que sair do templo, deve seguir a primeira pessoa que ele encontrar e levar essa pessoa a entrar na sua casa. Então, os dois personagens saem do templo, e assim que eles saem do templo, a Aristófanes coloca uma cena cômica, o Carião se queixando do seu patrão. Poxa, se meu patrão me ouvisse mais, ele estaria melhor, ele teria progredido, enfim, ele fica se queixando dos efeitos do seu patrão. Mas logo eles se deparam então com uma pessoa que está ali próximo ao templo, que é um mendigo, que é um senhor, um velho, maltrapilho, cego, que está andando, e logo ele se põe a seguir esse senhor. E tentam convencê-lo a entrar na casa do Crêmilo. Durante o diálogo, eles acabam descobrindo que esse senhor é, na verdade, o deus Pluto, o deus da riqueza. E o Crêmilo fica, poxa, é você mesmo, é você mesmo, o Deus é você, é o Deus. E Pluto confirma, sim, eu sou o Deus. E acaba revelando que ele sofreu um castigo de Zeus quando ele era jovem. Ele, Pluto, o Deus da riqueza, da abundância, ele só beneficiava pessoas justas, pessoas honestas, boas pessoas. Mas Zeus ficou irritado com isso e o puniu com a cegueira. E daí em diante, Pluto passa então a tornar ricas pessoas em geral e pessoas más, desonestas. Só gente mau caráter. Pluto então procura convencê-lo a entrar na sua casa e também procura convencê-lo a entrar no templo de Asclépio, o deus da medicina, que segundo o mito, ele foi fulminado por Zeus porque ele tinha uma medicina com tal qualidade que ele estava conseguindo, inclusive, até ressuscitar mortos. Zeus, ao notar isso, ao notar que haveria uma desordem no mundo, imagina, esse médico salvando todo mundo, inclusive ressuscitando mortos, não ia mais morrer ninguém. Então ele o fulmina com um raio. Asclépio depois se é tornado Deus, se erguem templos em honra dele. Então a ideia do Crêmilo seria então levar o Pluto para esse templo, e lá nesse templo, passando uma noite lá, as sacerdotisas iriam fazer com que, por intermédio desse deus, Pluto voltaria a enxergar. E o Crêmilo insistia que uma vez que ele voltasse a enxergar, que ele pudesse beneficiar somente, daí para frente, né, pessoas boas, pessoas justas, pessoas honestas, e não beneficiar mais nenhum mau caráter, inclusive até destituindo essas pessoas da sua riqueza. Essa aqui é a ideia. Ao longo da caminhada, até chegar à casa dele, Pluto protesta, ele pensa, ele diz, mas por que eu faria isso? Porque eu cansei de ajudar pessoas que eram honestas, e depois eu percebi que essas pessoas se tornaram desonestas. Uma vez que elas passaram a ter riquezas, elas se tornaram más pessoas, entre aspas, velhacas. Elas queriam ter cada vez mais, como se os seres humanos se saciam de tudo, menos de riquezas. Quanto mais eles têm, mais eles querem ter. Se sentem poderosos e se tornam pessoas, enfim, desonestas, maldosas. Há um dado momento, um momento cômico, que o Carião, ele sai da personagem, após ele ter ouvido Pluto falar isso, e ele aponta para a plateia assim e diz, poxa, não é maravilha nenhuma isso que tu falas, não é, Pluto? Porque eu também não vejo pessoas justas, né? Eu não sou cego, mas eu não
não vejo pessoas justas. Ele aponta para a plateia. Então, esse traço cômico, segundo alguns analistas, historiadores, é algo que o Aristófanes introduziu. A ideia de que, eventualmente, o ator, ele sai do personagem, dialoga ou brinca com a plateia e depois ele retorna ao personagem. E a plateia provavelmente protestava, batia o pé, ria, né, esbravejava, enfim, entendendo que aquilo tudo era uma cena cômica, né? Para tentar convencer o Pluto a se curar da cegueira, eles usam o seguinte argumento: olha, Pluto, se Zeus fez isso contigo é porque ele te invejava, e muito provavelmente tu, Pluto, é superior a Zeus, porque a riqueza que Zeus tem, muito provavelmente ele deve a ti. Imagina se você não fosse cego, muito provavelmente muitas pessoas seriam justas, ou melhor, seriam ricas, teriam muitas riquezas, enfim, né? E jamais iriam rezar para Zeus. Para que rezar para Zeus se a pessoa está rica? Aristófanes dá a entender que muitas vezes as pessoas religiosas, as pessoas que se preocupam, enfim, com religião, no fundo, o que elas mais pedem é segurança econômica, é dinheiro. Como se a vida em geral, ela girasse em torno, em última instância, da preocupação em conquistar riquezas, em conquistar poder. Pluto acaba meio que se convencendo disso, e nesse momento em que eles tentam convencê-lo, enfim, ele acaba entrando na casa de Crêmilo, e Crêmilo é tornado rico. Quando eles estão discutindo sobre, finalmente, como vão fazer para levar o Pluto ao templo de Asclépio, surge uma personagem. A pobreza aparece. Ela entra em cena. Uma senhora, velha, maltrapilha, enfim. A personificação da pobreza intercepta Crêmilo e um amigo dele e diz: olha, não façam isso. Vocês querem fazer com que o Pluto volte a enxergar, mas é errado fazer isso, porque imagina se todo mundo enriquecer, quem vai trabalhar? Ninguém mais vai trabalhar. Mas ainda é graças a mim, é graças à pobreza, que as pessoas trabalham, que as pessoas lutam, que as pessoas criam coisas, que elas produzem inovações, enfim, e é por conta disso até que o mundo gira, o mundo se desenvolve. Se todos forem ricos, ou pelo menos a grande maioria, ninguém mais vai trabalhar. E pelo contrário até, o que pode acabar acontecendo é que as pessoas ricas vão ter que voltar a trabalhar, vão ter que construir carroças, consertar carroças, voltar a plantar, enfim, coisas desse tipo. Mas eles expulsam a pobreza, não querem saber de nada disso, e decidem levar adiante esse projeto. Ocorrem mais situações aí, mais personagens entram em cena, né? Uma velha e um jovem amante dão todo um sabor cômico ao que está acontecendo ali. Um senhor justo também aparece um psicofanta. Psicofantas eram os caluniadores profissionais, os delatores profissionais, aqueles que inventavam mentiras para prejudicar políticos, e eram pagos para isso, né? Ele aparece também, e novamente aparece aí mais uma situação muito cômica. O que me chama a atenção é que no final vai aparecer inclusive o deus Hermes, que é o deus da comunicação, o deus associado aí ao comércio, e também é o deus dos ladrões. O deus dos ladrões aparece, né? Meio que se queixando, meio que reclamando do fato de que ele não está mais tendo trabalho, né? Já que muitas pessoas agora estão enriquecendo, e ele não tem trabalho para fazer, né? Até porque muito provavelmente ele ajudou muitas pessoas através de, sei lá, de orientações de como a pessoa deve fazer para roubar, para enganar e assim enriquecer. Então ele, Hermes, agora estaria sem trabalho. Bem, gente, eu não vou explicar para vocês como é que é o final. Eu peço que vocês confiram o que acontece nessa obra. Realmente é muito interessante, vale a pena. Mas ela suscitou em mim uma série de reflexões, né? Uma série de questões, né? Esse debate aí que envolve a intervenção da pobreza, em que ela diz, olha, se todos forem ricos, ninguém mais vai trabalhar. Me ocorreu agora pensar em muitas questões e muitos debates por aí que falam e que enaltecem a ideia da meritocracia, né? Ou pelo menos a ideia de que se todo mundo trabalhar, todo mundo se aplicar, todo mundo se envolver, as pessoas vão ter uma melhor condição de vida e até vão enriquecer. Só que isso passa a impressão assim de que
se isso de fato for alcançado, e a pobreza acaba mostrando isso, né? Quem vai de fato trabalhar? Dá a impressão que o nosso mundo precisa ter, ou ele está organizado, seja pela legislação, seja pelos costumes, pelo sistema em geral, de tal forma que é necessário que exista uma classe de pessoas que trabalham e conseguem sobreviver, e pessoas que não conseguem se inserir no sistema, como os pobres, e uma classe que se aproveita ou se beneficia da riqueza que é produzida. Tem-se essa impressão. No mundo grego, como eu coloquei no início, havia essa ideia de que nós, ou a realidade toda, ela é controlada pelos deuses. Então tem-se a impressão de que a pobreza, né, e a riqueza, uma minoria da população é rica e uma maioria sobrevive ou é muito pobre. Isso acontece porque é algo que tem a ver com uma divindade que interfere, como se fosse assim porque tem que ser assim, porque os deuses querem que seja assim. Como se, e muitas pessoas falam isso hoje em dia, né? Ah, sempre vão existir pobres, sempre vão existir pessoas que apenas lutam pela sobrevivência e também sempre vão existir ricos. Isso é da natureza, como se existisse na realidade uma espécie de pré-determinação, um destino e que ninguém consegue mudar. Isso nos faz pensar. E se nós conseguíssemos aí mudar o sistema, questionar as leis, modificar o sistema legal, aos pouquinhos mudar os costumes, será que nós não poderíamos produzir um mundo diferenciado em que todos pudessem ter uma vida digna? A sociologia, por exemplo, trabalha com a ideia de que existem diferenças sociais, não tanto por conta de algo que é natural, é um ciclo natural, é um caminho natural que é imutável, mas que a sociedade é como é por conta da forma como os seres humanos se organizam, da forma como os seres humanos conduzem, né, sistemas, legislação, e também como eles desenvolvem e vivenciam os seus costumes e mantêm esses costumes, né? Isso nos leva a perguntar até que ponto, né, os costumes, as leis, elas ajudam a manter o sistema como está. Eu me questiono muitas vezes, né, o sistema de juros, né, salários, né, se isso é justo, até que ponto isso é justo, até que ponto a sociedade deve se orientar especificamente, especialmente pela economia e não a economia ter nenhum tipo de preocupação com a ética, né? Salário, o quanto vale o trabalho humano, né? O trabalho humano é pago com justiça, é pago de maneira... os salários pagos são moralmente corretos? Enfim, fica essa questão para vocês, né? Volto a destacar, volto a falar aqui dessa questão que envolve a ideia da pobreza e da riqueza. E assim eu fecho essa reflexão, essas questões. Aristófanes dá a impressão, aliás aparece num certo momento da obra, uma pessoa que se tornou rica, era justa e pobre, e se tornou rica, enriqueceu com a ajuda do Pluto, e em seguida ela passa a se tornar alguém que, pelo que Aristófanes mostra na peça, se torna uma pessoa maldosa, se torna uma pessoa que é um mau caráter, né? Mas aí a pessoa ela é justa e honesta por causa da pobreza, por causa das dificuldades. As dificuldades e o sofrimento, eles purificam as pessoas, entre aspas, tornam as pessoas melhores. E a riqueza, a pessoa que nasceu rica ou que se tornou rica, ela não se preocupa tanto com isso, porque ela já tem poder. Ou seja, a virtude, ela depende de pobreza, depende de riqueza, ou é uma coisa distinta, não é? Obrigado a você que me acompanhou até aqui. Confira a obra. Nos vemos então no próximo vídeo. Eu gosto muito de colocar a seguinte ideia. Livros são fundamentais.